Boa noite, pessoal. Grande Chalfa. Boa noite, boa noite. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tamires, boa noite. Só dá um joinha aí, só para ver se vocês estão me ouvindo alto e claro, por favor. Boa noite, Lenira. Monique. Saudade de você, minha amiga. Grande Eduardo. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Já responderam que sim. Muito obrigado. Então, pessoal, eu fixei o comentário que vai ser o tema dessa live aqui. Boa noite, Dionísio, todo mundo. Vai ser sobre H. pylori. É um tema de uma coisa extremamente relevante por ser muito frequente, muito comum, né? Não só no Brasil e não só em países em desenvolvimento, mas como o mundo inteiro. Tem estatísticas mostrando que mais ou menos 40% a 50% da população mundial tem infecção pelo H. pylori. É a infecção crônica mais comum do planeta. Na verdade, está muito próximo ali da cárie. Então, é uma condição clínica que, por sua prevalência, vale a pena a gente entender quando e como tratar, né? Que foi a grande pergunta ali do story que a gente postou ali para vocês, tá? Então, conforme de costume, vocês querendo tirar qualquer dúvida, mandem aqui. E conforme a gente for parando o nosso raciocínio, a gente vai tentando responder todo mundo. E caso não mande por aqui e quiser enviar pelo nosso direct, fique mais do que à vontade, tá bom? Então, deixa eu só abrir aqui um pouquinho. Eu vou começar falando do H. pylori. Como eu falei, é uma infecção muito comum. É um bacilo gram-negativo que fica na nossa mucosa gástrica, tá? Nós somos os únicos hospedeiros, então eu já começo falando que a gente não pega essa doença de bicho algum, né? A transmissão, na verdade, ela ocorre de pessoa a pessoa. Não se sabe muito bem o mecanismo ainda pelo qual isso ocorre, mas parece ser por transmissão oral-oral, né? Ou fecal-oral, ou seja, locais onde a condição de saneamento básico é pior, é mais prevalente, principalmente em crianças. Locais onde tem um aglomerado de pessoas, por exemplo, muitas pessoas morando juntas, irmãos que dividem a cama, né? Isso daí é descrito como um fator de risco, mas ainda não se sabe ao certo exatamente como é a transmissão, mas sabe-se que esses são fatores de risco, então a gente infere que oral-oral e fecal-oral seja a principal forma de transmissão, lembrando, entre pessoas, tá? Então, é uma condição que é difícil a gente escapar, né? Então, a maioria de nós vai ter H. pylori em algum momento ao longo da vida. H. pylori, pessoal, é igual a tratamento? Não, não é. Então, vocês imaginem que a gente ia ter que dar antibiótico. Boa noite, Roberto. Vai ficar gravado assim, tá? Grande Rafa. Raquel, muita gente aqui. Então, H. pylori é uma doença muito comum. Então, se a gente tratasse todo mundo, a gente teria que tratar metade do planeta Terra. E certamente os efeitos colaterais que a gente ia gerar não seria uma coisa custo-efetiva e não teria condições. Então foram feitos estudos. Boa noite, Bruna. Até a Bruna é legal ter entrado, hematologista. A gente vai falar aqui de algumas condições um pouquinho atípicas que o H. pylori pode ter relação, como a PTI. Então foram feitos estudos ao longo do planeta inteiro, do planeta, né? Estudos diversos, o pessoal de Angola aqui também, muito legal. A gente fica lisonjeado, a BL. Mostrando quando que a gente trata H. pylori. Antigamente tinha aquelas indicações muito precisas e muito amarradas, pelo menos aqui no Brasil. Lembrando que eu vou utilizar, pessoal, o 4º consenso brasileiro de tratamento de H. pylori, que foi feito no nosso país, no sul do país, por pessoas que estudam muito isso, não só brasileiras, mas como pessoas de fora também.
e eu vou usar essa nossa realidade para tentar extrapolar. Tem guideline mais recente, esse guideline que eu estou usando é de 2017/18, mas existe guideline europeu já de 22 e americano, se eu não me engano, de 21. Mas a realidade é um pouquinho diferente. Então aqui eu estou falando mais para a realidade brasileira e países em desenvolvimento como o nosso. Pessoal da Argentina, muito legal. Então, assim, um abraço para vocês. Então, antigamente a gente só tratava, e eu vou mandar referência no story desse estudo, tá? E vou mandar algumas coisas relevantes ali depois no story também, e vou botar um carrossel que a gente fez também que está bem explícito ali, está bem linear o raciocínio. Então, antigamente a gente só tratava H. pylori em paciente que tinha úlcera péptica, seja ela gástrica ou duodenal. Linfoma é associado à mucosa gástrica, tá? O famoso malte, a mucosa gástrica. E adenocarcinoma. Basicamente eram essas três condições que faziam com que a gente quisesse tratar H. pylori. Agora, a gente está muito mais permissivo, por vários motivos. O primeiro, quando a gente trata H. pylori, a gente diminui a inflamação crônica no estômago e a gente já sabe que isso reduz câncer no futuro, tá? Então é muito difícil eu dividir com o paciente e falar, olha, você tem H. pylori, dá para tratar, mas dá para não tratar. Aí eu vou, ele vai me perguntando, mas pode aumentar o risco de câncer? Pode. Então, assim, é difícil a gente não querer tratar, tá? Então esse é um dos motivos da gente querer tratar mais. O segundo motivo da gente querer tratar mais esses pacientes é que a gente sabe que pacientes que têm dispepsia crônica, ou seja, aquele desconforto abdominal, 1 em cada 14 que eu tratar, o NNT, o número necessário de tratamento, vai melhorar os sintomas para a gente tratar o H. pylori. Então, pode melhorar o sintoma desses pacientes. Então, esse é o segundo motivo para a gente querer tratar mais, tá? Então, a mensagem é cada vez mais a gente está tratando H. pylori. E o terceiro motivo é quando a gente trata, a gente diminui a transmissão, tá? Então, antes de falar agora das indicações atuais de tratamento e como tratar, o tempo de tratamento, que isso daí a gente consegue ter acesso, eu só queria trazer uma definição, que é muito raro quem já tratou pegar H. pylori de novo. Porque há de convir que essa transmissão é muito frequente, porque a maior parte da população mundial tem. Então, qual que é o racional atrás disso? O racional atrás disso é que quando a pessoa já teve H. pylori, faz um anticorpo IgG que denota a defesa. Então, se a pessoa positiva a H. pylori depois de um tratamento, é muito mais provável que seja um H. pylori que a gente não conseguiu erradicar por completo e está aparecendo novamente, tá? Tem casuísticas que mostram que só 1 a 2% das pessoas que trataram H. pylori tem uma reinfecção por H. pylori, tá? Um dos motivos para isso são os autoanticorpos que a gente produz e nos protege, e o adulto pega menos que criança. Então são esses dois motivos que na literatura mostram que a chance da pessoa se reinfectar é muito baixa. Então, se a mensagem tratou, deu positivo depois, a gente tem que pensar que, na verdade, é a mesma bactéria e a gente vai ter que retratar, se for o caso, tá bom? Dito isso tudo, pessoal, quais são as indicações de tratar, então? Gravem assim, aquelas 3 primeiras que eu já falei: úlcera gástrica, não tem discussão, úlcera gástrica ou duodenal, úlcera péptica, neoplasia gástrica, e aí entram o linfoma associado à mucosa, tá? O malte, e o próprio adenocarcinoma, tá bom? Então essas são aquelas 3 clássicas, e mais o que, Rodrigo? Vamos lá. Primeiro conceito, dispepsia. Antes de eu falar quando que a gente trata, eu quero definir o que é dispepsia com vocês. Aposto aqui que 99% das pessoas que estão aqui assistindo já experimentaram a sensação de no andar superior aqui, na famosa boca do estômago, ter algum grau de desconforto, seja em queimação, ou seja, uma dispepsia tipo epigastralgia, ou uma dispepsia tipo plenitude, que é aquele, você come, tem saciedade precoce, tem aqueles distensão gasosa, aquele mal-estar no andar superior. Isso é dispepsia. Dispepsia é muito frequente quando a gente bebe muito
líquido gaseificado, dependendo da nossa dieta, ou qualquer estresse, enfim. Então não basta ter uma vez dispepsia. Se a pessoa tem uma síndrome dispéptica, que é igual a uma dispepsia crônica, ou seja, pelo menos no último mês, vem tendo sintomas semanais, aí é um paciente que a gente começa a entender que tem alguma coisa errada ali no estômago, provavelmente. Tá? Lembrar que tem diagnósticos diferenciais, como vesícula, pode dar dor epigástrica, infarto, dor de parede abdominal, tem outros diagnósticos. Mas a gente entendendo que classicamente é uma dispepsia tipo epigastralgia, ou dispepsia, que é desconforto no andar superior, tipo plenitude, com distensão, saciedade precoce, e isso está ocorrendo de forma semanal, pelo menos 3 vezes por semana, nas últimas 4 semanas, é uma síndrome dispéptica ou dispepsia crônica. Então esse é um paciente que a gente vai ter que intervir de alguma forma. Como que a gente vai fazer essa intervenção? Se for uma pessoa com menos de 40 anos de idade, sem nenhum sinal de alarme, para a gente pensar em coisa ruim, e aí eu estou falando de câncer, úlcera, alguma complicação mais grave, eu não preciso fazer endoscopia de entrada. E quais são os sinais de alarme? Eu até anotei aqui para não esquecer, segundo esse consenso. Deixa eu só abrir. Vamos lá. Os sinais de alarme são perda de peso involuntária, disfagia, vômitos persistentes, massa palpável, icterícia, sangramento gastrointestinal, e aí bota também parente de primeiro grau com história de câncer gástrico. Ou seja, pessoa com menos de 40 anos de idade, sem nenhuma dessas coisas que eu falei, não tem história de primeiro grau de câncer de estômago, não tem massa palpável, não tem anemia, não tem sangramento gastrointestinal, a gente não precisa fazer endoscopia, tá? A gente está autorizado a fazer uma prova terapêutica para essa dispepsia com inibidor de bomba. Seja omeprazol, seja pantoprazol, a gente tem algumas opções e a gente costuma fazer por um tempo de 4 semanas. Uma vez que esse paciente não respondeu bem, continua tendo dispepsia, a despeito do inibidor de bomba, por um tempo inicial de 4 semanas, vale a pena a gente pesquisar H. pylori e tratar mesmo sem uma endoscopia. E aí os exames seriam o teste respiratório da ureia marcada com carbono 13 ou antígeno fecal nas fezes, fazendo com anticorpo monoclonal. Essas duas formas a gente consegue dar diagnóstico de H. pylori sem ser por endoscopia. E aí a gente pode tratar. Uma outra forma que é mais disponível, pelo menos no Brasil, é a gente fazer a sorologia no sangue. Quem nunca tratou, a sorologia pode ser boa para dar diagnóstico, tem uma sensibilidade razoável, ali perto de 70%, 80%. E aí a gente pede assim mesmo, sorologia para H. pylori e GG. Deu positivo, a gente pode pensar em tratar nesse contexto mesmo sem endoscopia. Agora, tratou H. pylori, independentemente da condição que seja, tratou é igual a certificar que está negativo. Eu já vou explicar como é que a gente faz isso, mas só para seguir nosso raciocínio. Certificou que o H. pylori negativou, já fez o teste terapêutico com IBP nesse paciente com menos de 40 anos, sem sinal de alarme, e não melhorou, aí eu vou para endoscopia. Tá ok? E se lá no início do nosso raciocínio, paciente com dispepsia, seja com dor, tipo epigastralgia, ou tipo plenitude, que é essa distensão abdominal, saciedade precoce, que tenha mais do que 40 anos, estou falando de Brasil, tá, pessoal? Mais do que 40 anos, ou qualquer um dos sinais de alarme, incluindo história familiar de primeiro grau de câncer de estômago, eu vou direto para a endoscopia. Por quê? Qual que é o racional disso? Que a dispepsia, ela, antes de ser investigada com endoscopia, a gente divide dispepsia não investigada, que é esse paciente que te comentou anteriormente, e investigada já com endoscopia. Se a gente tiver a indicação de fazer endoscopia, seja porque tratou com IBP, tratou o H. pylori, não melhorou, ou tem mais de 40 anos, ou tem algum sinal de alarme, a gente vai estudar esse estômago e vai ver se tem alguma coisa mais grave ali, tipo um câncer, uma úlcera, uma gastrite endoscópica que justifique sintoma
como uma gastrite erosiva intensa, tá? Gastrite enantematosa, por exemplo, não costuma justificar esses sintomas, tá ok? E se tiver algo orgânico ali, uma úlcera, um câncer, a gente vai falar que essa dispepsia é uma dispepsia investigada orgânica e vai tratar, seja o câncer com seu tratamento específico, seja a úlcera com seu tratamento específico, tá ok? E se a gente não tem nada orgânico ali visto na endoscopia e tem H. pylori, e a gente vai investigar H. pylori já que a gente fez a endoscopia por método, pela própria endoscopia, a gente tem duas formas. A gente tira um fragmento, um só do antro e um só do corpo gástrico. O endoscopista faz isso, bota num líquido que faz o famoso teste da urease imediato ali. E aí quando reage, dá positivo, é o teste da urease positivo, que infere que tem H. pylori, e pode fazer por biópsia. E aí são 2 biópsias do antro e 2 do corpo. E o patologista na lâmina vai ver se tem o H. pylori ou não, tá ok? Então, se a gente viu, fez endoscopia, não tem nada orgânico que justifique, e tem H. pylori, a gente vai tratar o H. pylori e vai ver se vai melhorar essa dispepsia. Melhorou, é uma dispepsia investigada relacionada ao H. pylori, ponto. Agora, fizemos endoscopia, terceira opção, não tem nada orgânico que justifique. H. pylori negativo, aí a gente vai chamar de dispepsia funcional, que é aquela dispepsia que a gente não consegue justificar com alterações endoscópicas e nem está relacionado ao H. pylori. E o tratamento vai desde BP, procinético, antidepressivo, mudanças de estilo de vida, tá ok? Então, ó, indicações de tratamento de H. pylori, aquelas 3 antigas, adenocarcinoma, linfoma malte, úlcera. Dispepsia, podendo ser tratado o H. pylori se o paciente tiver menos de 40 anos e não tiver sinal de alarme, ou se fez endoscopia e deu H. pylori no contexto de dispepsia. Beleza? Então, a gente já ganhou uma indicação de tratamento de H. pylori. Outras indicações de tratamento de H. pylori. Tem relatos na literatura que púrpuras trombocitopênicas idiopáticas, as famosas PTIs, sem uma causa aparente, uma infecção viral ou o uso de remédio que justifique, entre outras tantas causas de PTI, né? Foi excluído tudo, vale a pena investigar e, caso tenha, tratar o H. pylori. Assim como anemia ferropriva, que a gente não acha uma causa, tá? Uma causa de ferropenia, uma úlcera, ou um câncer coloretal, ou uma mulher em idade fértil que perca na menstruação. Então, uma ferropenia sem causa aparente, investigar e tratar a anemia ferropriva, ou simplesmente a ferropenia, é uma indicação também. Então, PTI, ferropenia e hipovitaminose de B12. Paciente que tem B12 baixo, poxa, não tem anemia perniciosa, não tem nada no ilho, não usa medicações que abaixam a B12, como metformina, que é muito comum, não é vegano, vegetariano, consome vitamina B12, então não tem nada aparente, não tem doença do pâncreas crônica, já foi bem investigado, talvez se investigar e tratar H. pylori possa vir ajudar, tá? Não é uma recomendação absoluta, é um nível de evidência baixo, mas essas 3 condições, sem uma justificativa a outra, vale a pena talvez investigar e tratar o H. pylori, que é PTI, ferropenia e hipovitaminose de B12. Outra indicação muito frequente, tá? Que a gente às vezes negligencia, paciente que vai usar AS ou anti-inflamatório não esteroidal, seja COX-1 ou COX-2, por longo período de tempo, por exemplo, o paciente foi submetido a uma angioplastia coronariana, vai usar antiagregante a priori o resto da vida. É um paciente que vale a pena a gente investigar e tratar o H. pylori também pensando nisso, tá ok? Entramos na endoscopia, vimos H. pylori, a gente fez a endoscopia, que é muito raro esse cenário, tá? Mas vou exemplificar, a pessoa tem pirose, tem azia, tá? Regurgitação, pirose e regurgitação, sintomas típicos da doença do refluxo gastroesofágico. Não tem uma correlação direta de H. pylori com a doença do refluxo, tá? Então, se a pessoa tem esofagite erosiva ou simplesmente doença do refluxo não erosiva, não tem indicação formal
de tratar H. pylori, tá ok? Então, por exemplo, fez endoscopia, não é por dispepsia, que é uma das principais indicações, mas por doença do refluxo, e achei H. pylori, não necessariamente eu tenho que tratar. Uma exceção seria uma biópsia mostrando fatores que predizem que podem estar gerando inflamação e ser fator de risco para neoplasia gástrica, como presença histopatológica de atrofia, metaplasia ou gastrite ativa intensa. Tá? Então, o histopatológico pode justificar de tratar o H. pylori também. Tá bom? Então, vocês veem que são muitas as indicações de tratar o H. pylori e, normalmente, são esses os caminhos que a gente segue. Diagnóstico de H. pylori não invasivo, teste respiratório, com ureia marcada com carbono 13, antígeno fecal, ambos pouco disponíveis. Mais disponível e que talvez ajude a própria sorologia, que a gente faz no exame de sangue simples, é mais acessível e tem uma acessibilidade razoável, pode dar o diagnóstico. Optamos em tratar esse paciente. Como é que a gente vai fazer o controle de cura, pessoal? Sorologia já adianto que não dá, porque anticorpo vai ficar para o resto da vida da pessoa. É como quem teve mononucleose e fica com EBV e IgG, Epstein-Barr, positivo, tá bom? Então, para controle de cura, não adianta. Mas os outros testes adiantam, tanto o teste respiratório, quanto o antígeno fecal, como a endoscopia, tanto o teste da urease quanto o histopatológico. E aí eu quero fazer uma ressalva, que eu vejo muito que isso é um erro muito comum, que é a gente pedir controle de cura de H. pylori sem respeitar um período mínimo de não estar em uso de alguns remédios. Eu vou dar os dois principais. Qualquer inibidor de bomba, seja ele pantoprazol, omeprazol, de bomba de prótons, né, tem que estar pelo menos 2 semanas sem estar em uso, para a gente fazer qualquer uma dessas formas de controle de cura, seja o teste respiratório, seja o antígeno fecal, seja o teste da urease na endoscopia, seja a biópsia na endoscopia. Tá? E sem antibiótico por pelo menos 4 semanas. Ou seja, a pessoa tomou um antibiótico para amidalite. Se a pessoa tomar um antibiótico para amidalite, não dá para fazer controle de cura de H. pylori, e se der, até para diagnóstico, não deve fazer investigação desse H. pylori, com menos de um mês do uso de antimicrobiano. Tá? Então, inibidor de bomba, parar 2 semanas antes. Se a pessoa tiver muito sintoma, pode usar uma medicação chamada sucralfato, que é um remédio que não vai ajudar nos sintomas dispépticos, de refluxo, eventualmente, enquanto a pessoa está aquelas 2 semanas sem o uso do inibidor de bomba, tá ok? E antibiótico, esperar pelo menos um mês. E quando a gente for fazer controle de cura de H. pylori por endoscopia, a gente faz as duas coisas em paralelo, tanto o teste da urease quanto a biópsia. E vale a pena botar isso no pedido. Controle de cura, endoscopia digestiva alta, controle de cura de H. pylori pelo teste da urease e por biópsia. Oriento o paciente a ficar 2 semanas sem inibidor de bomba e 4 semanas sem antibiótico. Pronto. Aí a gente vai ter uma real, porque acontece muito, quando está em vigência dessas drogas, de vir um falso negativo, a gente achar que tratou H. pylori e, na verdade, a gente não conseguiu tratar. Tá ok? Então, a gente já falou da epidemiologia, extremamente comum, das principais indicações de tratamento. Todo H. pylori tratado é igual a controle de cura dele. Tá? E a gente tem que respeitar esse período. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta antes de eu partir para o tratamento em si. Obrigado, tá, pessoal, pela presença. A gente está com bastante gente. O Gerson perguntou, poderia ser classificado também como disbiose? Isso daí que você falou é muito interessante. A disbiose, Gerson, seja porque a pessoa usou um antibiótico, seja porque teve uma gastroenterite, ou seja, disbiose nada mais é que a nossa microbiota está alterada e gerar sintoma, né? Gerar algum dano, seja histopatológico, seja endoscópico ou clínico, a pessoa está sentindo aquela mudança da nossa microbiota normal. Tá? Isso pode, se a gente não acha H. pylori e não acha nada orgânico na endoscopia,
a disbiose provavelmente vai ser classificada como uma dispepsia funcional e, entre tantas as causas, a disbiose pode estar presente, o supercrescimento bacteriano pode estar presente. E uma coisa que a gente não pode esquecer, foi muito bom você falar isso, que são as infecções parasitárias, giardíase, estrongiloidise, tudo isso pode justificar também, ainda mais nos países de desenvolvimento como é o nosso, dispepsia, desconforto, distensão abdominal. Então, esses pacientes, vale a pena investigar com um bom exame parasitológico de fezes, pelo menos 3 dias consecutivos, ou até tratar empiricamente com algum antiparasitário de espectro maior, tá? Isso daí não é incomum acontecer, às vezes a gente dá a volta ao mundo, o paciente começa antidepressivo, uma série de coisas, você vai ver, era uma infecção por giardia, aqui no Rio de Janeiro, giardia é muito frequente, tá? Então, ficar atento com essas pegadinhas e você está corretíssimo. Quando a gente está diante de uma dispepsia, tipo plenitude, principalmente, tem distensão, mas aí você vai ver, poxa, o paciente tem hipovitaminose B12, às vezes um ácido fólico aumentado, diarreia, pode ser supercrescimento bacteriano. E o teste respiratório, aí com outra finalidade, outro teste, pode ajudar a gente nesse diagnóstico. Mas não é o mais frequente, dando dispepsia, tá ok? Normalmente abre mais com distensão abdominal, diarreia, dor abdominal. Altino, grande Altino, prazer, eu que aprendo com você, meu amigo, salva a gente sempre. Ó, a Bruna botou, vejo muita deficiência de vitamina B12 também relacionada a H. pylori. Perfeito. É uma relação que cada vez mais está aparecendo e como a gente está cada vez mais tratando, fica mais fácil, né, a gente indicar o tratamento, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui antes de partir para o tratamento. Ó, a Jana perguntou, aos primeiros sintomas de espectro, seria interessante fazer medicação de modo empírico? Ela perguntou o que a gente acabou de falar. Perfeito, Jana. Você já devia ter perguntado. Não sei se como primeira linha. Normalmente a gente vai fazer esse caminho do inibidor de bomba, tratar H. pylori, mas nada impede, e na prática a gente faz muito isso, de tratar em paralelo, fazer um albendazol por 5 dias, anita, enfim, por 3 dias, como você numerou, que a gente tem uma cobertura bem grande, mas idealmente sempre tentar discriminar o bicho, fazendo EPF por 3 dias, a gente sabe que é desconfortável para o paciente, tá? Então, eu particularmente faço, isso não é uma indicação precisa de guideline, mas aqui na nossa região, Brasil, tratar, se a pessoa não toma muito tempo, se expõe muito à área rural, são pessoas jovens, enfim, tem filho pequeno, vale a pena sim, porque muitas vezes podem justificar esses sintomas, tá? Não é uma recomendação formal. Aqui falaram de remédio de sucralfato, tem tanto comprimido para mastigar, quanto aquelas, me fugiu a palavra aqui, mas líquido para a pessoa engolir, ele faz como se fosse uma camada protetora, e ele diminui os sintomas dispépticos, de refluxo, ajuda a cicatrizar, então é uma arma que a gente pode usar naquele intervalo de tempo, não é remédio de primeira linha, para a pessoa não ficar tão sintomática sem inibidor de bomba naquelas 2 semanas antes de fazer endoscopia, por exemplo, para controle de cura do H. pylori, tá? O probiótico pode ser usado junto com o antibiótico? Ótima pergunta. Probiótico talvez seja uma das coisas na medicina que está tendo mais investimento da indústria farmacêutica, tá? Por vários motivos. Parece que deve ajudar. O que não se sabe ainda é a dose, qual cepa, quantidade de cepa e tempo de uso. Então ainda é uma coisa informal. Parece que no tratamento do H. pylori, pode ajudar a fazer menos mudança da flora intestinal, né, menos disbiose, como foi colocado, e pode ajudar a ter menos para efeito dos antibióticos, que vocês vão ver que o antibiótico é por muito tempo. Então fazer algum probiótico junto com os antibióticos pode ajudar a ter menos diarreia, menos aquele desconforto de distensão após a mudança da flora intestinal e pode ajudar em negativar, junto com um tratamento padrão, o H. pylori. Entendam bem, pessoal, estou falando pode. Não tem nada escrito justamente porque carece de estudos mostrando a dose e qual ser utilizado, tá? Mas probiótico, eu confesso, quando eu vou tratar H. pylori, eu gosto de discriminar droga a droga,
fica mais fácil, às vezes mais barato para a pessoa tratar. E quando é uma pessoa de um nível socioeconômico melhor, eu gosto de prescrever antibiótico de marca porque pode fazer um pouquinho de diferença. E boto probiótico junto, tá? Deixo um antiemético SOS e vida que segue. E normalmente as pessoas toleram mais, tá bom? O tratamento. Aqui acho que fizeram a mesma pergunta, tá? Aí vamos aqui para baixo. Ó, sou angolano e tenho acompanhado aqui as lives. O H. pylori é tão prevalente assim no Brasil? É muito prevalente, não só no Brasil, no mundo inteiro, tá? E no nosso país em especial, como é um país ainda com condições de saneamento básico ruins, aqui é mais frequente que país desenvolvido, sem sombra de dúvida. Aqui tem casuísticas de 60% a 70% da população. São estudos feitos com sorologia, tá? Ó, paciente usa água com limão em jejum e diz que melhora. Qual seria a explicação? Costume popular super disseminado. É verdade isso que você está falando? Quantas vezes recebo paciente falando isso para mim? Mas eu particularmente não sei te embasar se isso tem, Jana, se tem algum racional fisiopatológico por trás disso. Ou se é mais uma coisa, um placebo, que a pessoa se sente melhor, ou se de fato tem alguma explicação, mas até hoje eu confesso a você que eu desconheço alguma coisa, eu nunca vi nada afirmando isso do ponto de vista científico. Mas a gente entende que o pH gástrico é muito baixo, né? É muito ácido. Mesmo que esteja inibindo a acidez, é muito mais ácido que, por exemplo, um limão ou alguma fruta cítrica. Então, a mensagem é que não deve piorar. Então, se a pessoa não se sente mal com isso, está se sentindo bem, eu particularmente não interfiro, não falo a favor nem contra, tá? Qual o melhor antiemético para associar aos probióticos? No caso do tratamento do H. pylori, não tem uma escolha específica, tá? Eu particularmente uso a substância chamada ondansetrona, porque das classes dos antieméticos é o único que pode constipar e não soltar o intestino. A metoclopramida, que é o Plasil, a bromoprida, que é o Diazan, a própria domperidona, que é mais um efeito gastrocinético do que propriamente antiemético, eles todos eles estimulam a motilidade gastrointestinal. Então, como antibiótico para dar diarreia, quando o paciente fica enjoado, eu deixo prescrito ondansetrona, 4 mg ou 8, até de 8 a 8 horas em caso de náusea ou vômito, porque pode ajudar numa eventual diarreia associada ao antibiótico, que é mais frequente que a constipação, tá? Mas isso também não tem escrito em lugar nenhum, tá? Quais cepas são utilizadas, já que a gente está falando de probiótico? A Antônia perguntou. Então, isso daí não tem escrito e não tem um estudo, justamente porque cada estudo usa um tipo de cepa, uma quantidade de cepa diferente, então os estudos não são comparáveis e ainda é um território ali de muito estudo, tá? Esse guideline ele é antigo, 2017-18, é a última atualização aqui no Brasil, mas mesmo a gente tentando ver alguma coisa mais recente, ainda não tem um tipo de probiótico que tenha mais evidência, que a gente oriente a fazer, tá? Então, a gente acaba fazendo o que a gente entende que a gente tem mais vivência, que tem mais evidência em outras patologias. Ondansetrona, botaram aqui, ó, o Vander. A Vanderlúcia, perdão. Que o custo não favorece. Quebrou a patente, tá? Antes era só o Vonal, né? Agora a ondansetrona quebrou a patente, tem vários com preço muito mais em conta. É pelo menos isso que eu vejo. O pessoal não costuma ter dificuldade, não. Isso deve ter um ano e meio, mais ou menos. Tá? Então, pessoal, partindo para o tratamento. O tratamento de primeira linha, o de primeira linha eu acho que é fácil da gente ter acesso. E gravar, porque o de primeira linha é fácil. Deixa eu só ver aqui. Grande Eduardo perguntou, no contexto de gastrite ou refluxo, a suspensão do consumo de substâncias ácidas e café realmente ajuda no tratamento?
Substâncias ácidas, não tem nada escrito disso. Mas o café, de fato, pode atrapalhar tanto a dispepsia e gastrite, quanto a doença do refluxo. Tá? O café ele pode relaxar ali o esfíncter esofágico inferior e piorar o refluxo. Ele pode agredir a mucosa gástrica. Então, de fato, o café pode atrapalhar, meu amigo. Mas substâncias ácidas, eu confesso que não é uma coisa que tenha evidência, pelo menos até agora. Então, primeira linha de tratamento, pessoal, eu tirei uma foto aqui só para não falar besteira para vocês. A gente vai fazer, o que mudou é que agora é 14 dias. Então, olha só, apesar de a gente estar tratando mais, são 14 dias e inclui antibiótico que cobre anaeróbio. Toda vez que a gente vai fazer antibiótico que cobre anaeróbio, a gente pode fazer mudança da microbiota a tal ponto de gerar ali diarreia, sintomas da disbiose, como distensão que a gente falou. Pode fazer colite pseudomembranosa, qualquer antimicrobiano pode, mas principalmente paciente que usa mais tempo, retrata ou está internado. Mas antibióticos de amplo espectro, fiquem atentos. Então, a gente faz tudo para minimizar sintoma, pode fazer probiótico junto, não vai atrapalhar, pode ajudar, né? Igual a gente falou. Mas são 14 dias de tratamento. Tá? Então a gente tem que ficar atento nas complicações que a gente pode fazer no nosso paciente. Tudo custo-benefício. Tá? E aí o tratamento são 14 dias de quê? A gente tem que diminuir a acidez gástrica. Não só pode ser o inibidor de bomba de prótons, mas outras classes. Tá? Em doses dobradas, se vocês quiserem gravar, é a dose plena 2 vezes ao dia. Por exemplo, omeprazol de 20, 2 vezes ao dia. Pantoprazol de 40, 2 vezes ao dia. Lansoprazol de 30, 2 vezes ao dia. Tá? E assim por diante. O Dexilante, estou falando já o nome de marca, o Dexlansoprazol. Você pode fazer 60, 2 vezes ao dia. Tá? Junto com os antibióticos, que, primeira linha, amoxicilina, 500 miligramas, então a gente vai ter que fazer 1 grama a dose. Então são 2 comprimidos de manhã e 2 à noite. E a claritromicina de 500, 1 comprimido de manhã e 1 comprimido à noite. Quando de manhã e quando à noite? Qualquer horário? Não. Idealmente, meia hora antes do café e meia hora antes do jantar. E a gente vai fazer isso por 14 dias consecutivos. Tá? Reforçar com o paciente que se tiver algum sintoma, algum para-efeito, para não parar, ligar para a gente, para discutir e a gente tentar interferir para evitar parar, porque senão a chance de negativar é baixa, ter que retratar, expor o paciente ao novo esquema antibiótico. Tá? Mas e se o paciente for alérgico à penicilina, amoxicilina? A gente pode botar levofloxacina, que é uma quinolona, 1 vez ao dia e mantém junto com a claritromicina. Tá? Existem outros, mas esse é o mais utilizado. E quando o paciente não negativa na primeira vez, a gente vai fazer o controle de cura e continua lá, o esquema vai entrar levofloxacina, só que agora é com a amoxicilina, mais o inibidor de bomba, tudo junto, 14 dias. E ninguém precisa gravar isso, eu vou deixar por escrito aqui, vou mandar a minha referência que eu utilizei e botar no story nosso material que está bem descrito isso daí, tá bom? E pessoal, tratou H. pylori é igual a fazer controle de cura, tá ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Então, o tratamento de H. pylori é mais simples, a gente tem que acessar uma fonte de informação se estiver na dúvida. Na dúvida, vejam sempre, abram aqui. Deixa eu ver só se eu anotei alguma coisa aqui importante. Então, pessoal, de tratamento, eu acho que esse é o principal. As indicações, eu espero que tenha ficado claro. Perguntar aqui, rapidinho. Qual probiótico você usaria nesse caso? Eu confesso que isso não tem estudo. Eu fico aqui um pouquinho com receio de falar, para isso não virar uma verdade. O que eu vou falar aqui é o que eu faço na prática, porque é o que eu tenho mais mão. Eu faço Floratil, que é um probiótico já utilizado há muito tempo e que ajuda, e tem mais estudo em outras doenças. Então, boto de 100 miligramas 2 vezes ao dia, junto com o inibidor de bomba 2 vezes ao dia, junto com os 2 antibióticos 2 vezes ao dia, tudo junto. Tá? E como é para prevenir, o Floratil a gente costuma fazer 100 de 12 em 12. Quando a gente quer fazer para tratar uma diarreia já instalada,
é 200 de 12 em 12, tá? Mas isso é opção minha, isso não tem evidência nenhuma. Existem muitos outros muito bons que podem ser utilizados, tá ok? A dose diária da levofloxacina é de 500 miligramas uma vez ao dia, e são 14 dias. Lembrar que levo é uma quinolona. No idoso, principalmente no idoso, mas em qualquer pessoa, pode abaixar o limiar convulsivo e a pessoa convulsionar, ainda mais que tem predisposição a isso. Pode fazer desorientação, pode fazer tendinopatia, ou seja, fraqueza nos tendões. Então, nesse período, ainda mais que é muito tempo de uso, falar para a pessoa evitar pegar muito peso, fazer um exercício físico extenuante, tá? E ficar atento que aneurismas, grandes aneurismas, né, abdominais, da aorta abdominal, também são uma contraindicação, então a gente tem que tomar alguns cuidados com a levo, tá? E lembrar que levo, assim como a claritromicina, cobre anaeróbio e pode dar bastante diarreia e vale a pena o probiótico, na minha opinião, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma interação aqui. Qual antibiótico pega anaeróbio? No primeiro esquema, que é a amoxicilina com claritromicina, a claritromicina pega mais anaeróbio, e no esquema alternativo o levo pega, principalmente. Trata a úlcera primeiro, depois a H. pylori. Perfeito essa pergunta, Fernando. Eu vejo muito lá na prática, né, de enfermaria, pessoa internou, hemorragia digestiva, está com hemorragia digestiva, e você vai ver para uma úlcera péptica em atividade. Você já trata o H. pylori de imediato? Não. Normalmente não. E por quê? Porque são remédios que dão enjoo, dão uma série de efeitos colaterais num paciente que está anêmico, que tem uma série de outras coisas ali que podem confundir. Então, na prática, a gente acaba fazendo um inibidor de bomba. Lembrar que hemorragia por úlcera, a gente faz aquele ataque com IBP ali, 80 mg de omeprazol, pantoprazol, e depois mantém 40 de 12 em 12 por 3 dias, ou em dripping, tanto faz. Depois deixa a dose de uma vez ao dia. E com calma, o paciente mais estável, não é uma urgência a gente tratar o H. pylori, mas assim que a gente tiver possibilidade, a gente vai tratar o H. pylori, tá bom? Então não é uma urgência tratar o H. pylori, tá, pessoal? Até que a pessoa está mais debilitada agora. Se vocês sentirem que o paciente não vai voltar no consultório, é aquela pessoa com má instrução, o ótimo inimigo do bom. Aí talvez tratar durante a internação vale a pena, para garantir tirar um fator agressor ali pelo menos, tá? Deixa eu ver aqui. Obrigado pelas perguntas, tá, pessoal? Esse tratamento de primeira linha, ótima pergunta, da Rosali, professora Rosali. Muda alguma coisa se o paciente é idoso? A princípio não tem isso escrito. O que eu evitaria fazer, se tiver falha, é não usar levofloxacina. Eu confesso que eu tenho bastante receio com quinolona no idoso, mas também não é uma regra que vai ter efeito colateral, tá? Mas existem outras segundas linhas de tratamento. Então, eu particularmente tentaria escolher algum sem levofloxacina, e como primeiro esquema, eu faria a amoxicilina com claritro mesmo, tá? A Jana fez uma outra pergunta aqui, muito boa. Após os 14 dias, mantém BP isolado por quantas semanas? Se a gente for ler no guideline, não tem uma orientação específica de se manter o inibidor de bomba por conta do H. pylori. Por exemplo, se a pessoa tem uma outra coisa para usar inibidor de bomba, a gente mantém. Agora, se a pessoa começou o inibidor de bomba, pantoprazol, omeprazol, por conta do H. pylori, não tem, nesse guideline, a referência de manter o inibidor de bomba mais tempo. Mas se vocês forem ver as principais formulações já que vêm prontas dos antibióticos, dos inibidores de bomba, eles já mandam para 2 a 3 semanas após o tratamento o inibidor de bomba. E qual que é o racional disso? Quando a gente trata o H. pylori, ele diminui a acidez do estômago. Por isso que tem relato de você tratar H. pylori e piorar o refluxo do paciente. Por isso que não tem relação uma coisa com a outra. Então, faz-se o IBP mais tempo, 2 a 3 semanas após o tratamento, e a dose é mais baixa, a gente faz dose plena, uma vez ao dia, né? 40 mg de pantoprazol, 20 de omeprazol, 30 de lansoprazol, enfim, para evitar um rebote, a pessoa ter sintomas, ficar mais desconfortável. Isso acaba sendo um pouco
opcional, tá bom? Quanto tempo depois do início do tratamento devemos fazer o controle de cura? Assim, aí depende. Depende de quê? Se o paciente fez uma endoscopia que tem uma úlcera gástrica, a gente vai esperar ali o tempo que a gente faz de tratamento de úlcera para repetir, aproveita e faz as duas coisas na endoscopia. Mas, a grosso modo, a gente acabou o tratamento. A gente está autorizado a fazer 1 mês depois, se a gente quiser, mas não tem uma urgência esse controle de cura, tá ok? Por quê? Porque tem antibiótico, tem que estar 1 mês sem antibiótico, tá bom? Agora, pode ser mais, mas não pode ser antes de 1 mês. Agora, só fiquem atentos, se a gente optar por fazer inibidor de bomba depois dos 14 dias de antibiótico mais IBP, por exemplo, fez mais 3 semanas, a gente tem que contar 2 semanas depois dessas 3 para não dar falso negativo, tá? Então não tem um período correto de controle de cura, só tem que tomar cuidado para tanto testes não invasivos como antígeno fecal, teste respiratório, quanto invasivo, por endoscopia, por biópsia e teste da urease, a pessoa tem que respeitar 4 semanas sem antibiótico e 2 semanas sem inibidor de bomba, tá ok? Deixa eu ver aqui. Aí, ótima pergunta do Caio. Teste respiratório para controle de cura ou endoscopia? Aí vai depender. Vai depender de quê? Vou te dar um exemplo. Você fez uma endoscopia, que o paciente tem antipepsia, não tem nada ali orgânico que justifique, mas tem H. pylori e você optou em tratar, a gente está autorizado a fazer o controle de cura por testes não invasivos. Eu não preciso fazer endoscopia novamente. Assim como o paciente que eu nem fiz endoscopia, aquele menor de 40 anos, sem sinal de alarme, que respondeu bem ao tratamento de H. pylori, você não precisa fazer por endoscopia. Então o controle seria não invasivo. Agora, se você fez endoscopia, viu uma úlcera gástrica, por definição úlcera gástrica, o controle tem que ser endoscópico. Uma vez que a gente vai fazer o controle da úlcera gástrica por endoscopia, a gente aproveita e revê esse tratamento da H. pylori também por um método invasivo, tá? Por exemplo, úlcera duodenal, na teoria não precisa fazer controle endoscópico, a gente trata com inibidor de bomba, ali 2 a 4 semanas, trata o H. pylori e pode fazer o controle de cura de forma não invasiva, tá bom? Então a gente faria o controle endoscópico se tiver indicação por outro motivo de fazer endoscopia. Na prática, como o teste respiratório e o antígeno fecal são pouco presentes e a sorologia no sangue não deve ser utilizada para controle de cura, mas sim para o diagnóstico, a gente lança a mão da endoscopia. Pelo menos aqui no Brasil, é um exame muito mais barato do que lá fora, muito mais disponível, então acaba se fazendo mais do que deveria, mas ao pé da letra a gente pode não invadir o paciente, que é muito melhor, né? Não submetê-la a uma sedação, ela, uma sedação, fazer um método invasivo. Se a gente pode fazer uma coisa não invasiva se estiver disponível, tá bom? Deixa eu ver. A gente ainda tem 9 minutos. Pessoal, retratamento. Você faz até quantas vezes? Tenho visto H. pylori resistente. Márcia, perfeita a sua pergunta. Na teoria, até 3 retratamentos a gente está autorizado a fazer, mas sempre pergunta para o paciente se ele ou ela tomou o remédio direitinho. Eu particularmente gosto de discriminar remédio a remédio e, se for factível, prescrever um antibiótico de marca. Eu sei que isso frequentemente onera a pessoa, mas algumas coisas, como antibiótico, faz diferença ser o original, né, entre aspas. E é raro não responder, tá? Agora, não respondeu, tá tomando direitinho, tomou o remédio do jeito que você falou, já fez 3 tratamentos, na teoria você está autorizado a fazer teste fenotípico e genotípico, cultura, né? Do H. pylori, para fazer o teste de sensibilidade ao antibiótico, fazer uma coisa guiada para aquilo ali. Mas na prática é muito pouco disponível. Então a gente vai ter que discutir com o paciente a real necessidade de tratar esse H. pylori custo-benefício. Porque ficar expondo o paciente a terceiro tratamento longo de antibiótico, a gente começa a aumentar muito os para-efeitos dele. Tá bom? Cristina perguntou: quem é idoso e tem cirrose hepática com várias úlceras e também H. pylori, pode fazer esse tratamento de 14 dias? Depende do cirrótipo. Até
que me vem à cabeça aqui, nenhum desses antibióticos tem uma contraindicação no hepatopata. Certamente no paciente cirrótico compensado, Child A, Child B- ali, não deve ter grandes problemas, mas eu confesso que eu tenho que ler sobre cada antibiótico e se tem problema. Amoxicilina e claritromicina, até onde eu me lembro, não tem problema algum no hepatopata. O que a gente deve evitar, durante o tratamento não vai ter problema nenhum, inibidor de bomba, mas na população cirrótica, suspender o quanto antes o inibidor de bomba, acabou o tratamento de H. pylori, evitar estender muito tempo, porque pode piorar a encefalopatia, entre outras coisas como PBE, também tudo muito questionável, tá bom? Tem algumas coisas que perguntaram de espinheira santa que a gente não tem embasamento científico. Eu, particularmente, não faço porque eu não sei se aquilo ali eu posso onerar a pessoa e acabar expondo a parafetes, mas até onde eu saiba não tem grande problema, então particularmente eu não uso, mas também não acho que seja um equívoco. Esquemas alternativos têm a mesma eficácia? Eficácia semelhante, pelo período correto e na dose correta, tá? E alguns H. pylori, a gente não sabe bem porquê, tem um perfil que responde melhor a um e não responde tão bem a outros, né? Então, acaba que a gente vai lançando mão de coisas parecidas, entre aspas, mas que agem diferente, tá? Mas a eficácia é sim semelhante. Pessoal, acho que é isso. Queria agradecer a presença de todo mundo até essa hora, tá? Por favor, fiquem à vontade de mandar pergunta pra gente no direct ou como vocês acharem melhor, tá? A gente vai manter a nossa agenda de lives aqui e queria convidar vocês para no dia 25 agora de janeiro, a gente vai discutir nós 4 juntos o que a gente usa no dia a dia, né? Nenhuma fórmula mágica, nada, nenhum atalho, muito pelo contrário. É o que a gente faz todo dia, os residentes internos que ficam com a gente sabem que é o que os grandes exemplos nossos fizeram e professores e fazem até hoje, que é como organizar uma lista de problema para a gente tentar chegar num diagnóstico mais assertivo e ajudar o nosso paciente, que é sempre o nosso maior objetivo, tá bom? Então convido vocês todos, vocês podem se inscrever, nosso link está na bio, tá bom? E qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer tema que vocês queiram sugerir, é um prazer, tá bom? Boa noite e obrigado a todos, pessoal.